O Sala de Visitas está no ar e hoje a gente vai falar sobre a saúde bucal das crianças. E para falar sobre isso, nós convidamos a doutora Cíntia Yanikian, que é especialista em odontologia e odontologia para bebês. Doutora, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Vai ser um prazer falar desse assunto que é tão importante para todo mundo. Até para quem não tem bebê, mas é tia, é avó, né, doutora? É importante aí prestar atenção que a doutora Cíntia vai dar várias dicas. Bom, doutora, conforme a criança vai crescendo e mudando assim, os seus hábitos alimentares, chega uma fase que eles não têm hora certa para nada, não tem hora certa para comer, enfim, eles estão sempre aí com bala na boca, chocolate, cada esquina quer um picolé, quer um doce, salgadinho tem sempre na bolsa ali de bate-pronto, e fica tão difícil de controlar até quando a criança já começa a ter um pouco essa independência, né? E aí, nesse período, doutora, é difícil manter os dentes saudáveis, né? Sim. O que acontece? A cárie, ela é uma doença açúcar dependente. Então, não se tem a cárie se não tiver o açúcar. E o problema da cárie, no caso da cárie, né? Sim. Não é tanto a quantidade, mas sim a frequência. Então, por exemplo, é pior a criança que fica o dia inteiro comendo o doce, pode ser, mesmo que seja uma balinha, várias vezes ao dia, que fica ali beliscando o doce, sim, do que uma criança que coma um pedação de bolo de chocolate de uma vez, ou que tome um refrigerante de uma vez. Então, o pior é a frequência do que a quantidade. Isso no caso da cárie, né? Não estou falando disso de obesidade, nem de diabetes. Claro. Fora isso, né? Então, a cárie, ela precisa que tenha o açúcar para ela se desenvolver. Se a gente for falar a grosso modo, o que é exatamente a cárie, doutora? Antigamente, se achava que a cárie era uma doença infecto-contagiosa. Ela não. Hoje tem pesquisas que mostram que a cárie não é uma doença infecto-contagiosa, tá? Ela é uma doença que ela precisa dos micro-organismos que nós já temos na boca, tá? Então, esses micro-organismos, eles vão se aderir na superfície do dente, juntamente com a dieta com açúcar, certo? E vai se formar o biofilme ou a placa bacteriana, que sabe quando você passa a língua ali no dente, você sente aquela coisinha meio grossinha? Que não está aquele lisinho de quando você escova os dentes. Isso é a placa bacteriana ou biofilme, certo? E o que acontece? Então, quando você ingere o açúcar, né, pode ser bala, chocolate, principalmente os alimentos que a gente fala que são pegajosos. Bala de goma. Doce de leite, bolacha recheada, é terrível. Para os dentes. Para os dentes, que ela gruda, né? Então, o que acontece? As bactérias, elas vão transformar esse açúcar num ácido. Isso leva 20 segundos. Nossa, é tão rápido assim. Super rápido, né? E ali vai acontecer um processo que essas bactérias vão transformar esse açúcar no ácido, isso se chama desmineralização. Então, ela vai desmineralizar essa parte aqui de fora do dente, que é o esmalte. Certo. Né? E a saliva, ela tenta reverter esse quadro. Ela tenta fazer com que haja uma remineralização. Então, muito importante que quando coma o doce, em seguida escove o dente para remover essa placa bacteriana, para evitar de dar a cárie. Porque se ficar com aquele resíduo do alimento, é um problema. É um problema. E aí, o que acontece? Se fica várias vezes ao dia comendo doce, então fica um processo de... Só fica desmineralizando. Você não vai comer um doce e escovar os dentes. Comer um doce não tem essa repetição. Impossível, né? Então, o que acontece? Esse processo vai ficar só desmineralizando o esmalte, que é aí que vai dar a cárie, que aí depois essa desmineralização
vai formar uma cavidade, né, no esmalte. Primeiro, a cárie ela começa com manchinhas brancas. Aí depois que ela vai formando os buraquinhos, né, as cavidades. Então a gente pode falar, doutora, que hoje o maior vilão da cárie é o doce. O doce, com mas certeza. ela também pode ser, pode acontecer por outros alimentos, etc. Assim, por exemplo, o carboidrato depois ele se transforma no açúcar, né? As frutas elas ajudam até na limpeza do dente, né? Certo. Então, o que é melhor fazer? É impossível uma criança não comer doce, né? Mas, assim, tentar dar o doce como se fosse uma sobremesa, sempre. Logo após das principais refeições, né? Porque o que acontece? Geralmente, né, vai se escovar os dentes após as refeições. Então, com isso, já vai prevenir bastante a cárie. E lembrando-se sempre que tem que usar a pasta com flúor. Desde que nasce o primeiro dentinho do bebê, tem que se usar a pasta fluoretada. Perfeito. Depois a gente vai até entrar em mais detalhe nisso, né, doutora? Porque isso é uma prevenção. É super importante e a gente vê alguns meios de comunicação dando uma informação errada, né, a respeito disso, e a gente vai te explicar direitinho como é que faz. Agora, doutora, de que forma a qualidade da alimentação da criança pode influenciar na saúde bucal de quando ela estiver adulta? Porque é o seguinte, hoje é corante para lá, corante para cá, essa quantidade imensa de alimentos industrializados, porque a gente entende que a correria, o tempo cada vez mais curto, não dá esse tempo para a mãe chegar em casa, fazer aquele alimento fresquinho, legume, cozinhar, enfim. Por conta de uma série de motivos, a gente acaba optando por algo que já está pronto, né? E qual que é a gravidade disso para os nossos dentes, para o dente da criança, no caso? Principalmente a parte da mastigação. Então, vai ter uma falta de estímulo na mastigação, na formação, na oclusão dos dentes, na formação dos dentes, porque as crianças hoje em dia não mastigam, né? As mães acabam dando coisas mais molinhas, que são mais fáceis da criança mastigar, engolir. Então, falta as crianças mastigarem mesmo, né? Então, a gente orienta que a partir que a criança tenha o primeiro dentinho, que geralmente os pediatras vão introduzir as frutas, né, e a papinha, que a papinha não pode ser uma papinha liquidificada, ela tem que ser amassada. Então, sempre ir introduzindo coisas com pedaços para a criança, para estimular a mastigação. E, sim, tentar passar para a criança fruta, né? A fruta na verdade, a melhor sobremesa para a criança, né? Sim. E também tem que se tomar muito cuidado com os suquinhos de caixinha, mesmo os de soja, porque eles têm bastante açúcar, eles têm corante. A melhor coisa para a criança é beber água. Ou fazer um suco de uma fruta natural, doutora? O suco da fruta natural, o que acontece? Ele vai ter muita frutose, então vai acabar aumentando o índice de açúcar na criança. Às vezes a gente acha que está fazendo um bem. E não está fazendo. Porque para fazer um suco, por exemplo, de laranja, você precisa de 3, 4 laranjas. Então, é melhor, não que ela nunca, não é isso, que ela nunca vai tomar um suco. Não ser radicais. Mas é melhor oferecer para a criança a fruta in natura mesmo. Sim. Então, ou a fruta ou a água. Ou a água, e vai cortando os pedacinhos, né? Primeiro vai ser amassadinho, mas depois vai cada vez mais introduzindo os pedaços, que vai estimular a mastigação, estimular a oclusão dos dentes, porque as crianças hoje elas não mastigam. Tudo muito fácil, muito pronto, né, doutora? E aí tem problema na mastigação, né? Porque só coisinha mole, aí não dá, né? Em vez de estar ajudando, está atrapalhando. Sim, é complicado. Eu sou mãe, eu sei que é difícil, mas se você começar a introduzir desde pequenininho,
Criar esse hábito, né, hábito doutora? você consegue. E mesmo depois, aos pouquinhos, você consegue mudar. Claro. E lembrando, gente, que a gente está aqui falando da saúde bucal das crianças. Então, de repente, quem está assistindo agora e falar, olha, mas falou que o suco não é bom, não, né, doutora? A gente está falando da saúde bucal, ou seja, o que é bom para os dentes. Aí a gente vai entrar numa outra questão que aí não é com a gente, né, doutora? Que é de alimentação bem mais saudável, que engorda o que não engorda. Até hoje em dia os nutricionistas, eles até Isso, atendem criança, aí já é uma outra história. A gente Uhum. está falando mesmo da saúde bucal, que é importante aí para manter os dentinhos saudáveis, né, doutora? Isso. Bom, a gente vai para o intervalinho e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aí de saúde bucal. Até já. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. O Sala de Visitas está de volta. A gente está aqui com a doutora Cíntia Yanikian e a gente está falando sobre a saúde bucal das crianças. A doutora é especialista em odontopediatria e odontologia para bebês. E falando em bebê, né, doutora? Como é que a gente faz a higiene oral dos bebês? Porque não tem dente. Uhum. E aí a gente fala, mas como é que a gente faz? Existe uma técnica ou não? Certo. Antes a gente preconizava que a cada mamada, ou pelo menos uma vez por dia, usasse uma fralda ou uma gaze enroladinha no dedo, embebida em água filtrada e limpasse toda a região do rebordo, daqui da boquinha do bebê. Certo. Mas hoje tem pesquisas que mostram que até os 3 meses de idade, a criança ainda não está com o sistema imunológico dela totalmente formado. E o leite materno, ele tem imunoglobulinas, que são que fazem na boca ter a imunidade, né? Então vai prevenir de doenças como sapinhos, herpes, várias outras doenças, né? Certo. Então, hoje em dia, a gente não limpa isso para quem mama no peito, Tá. né? Você não vai Higieniza, não tem higienizar. necessidade. Você pode até às vezes passar essa gaze embebida em água filtrada só para a criança ir acostumando alguém colocar a mão na boca dela, porque Entendi. depois ela vai ter que escovar o dente. Só Claro. para ela ir se habituando, só para ir condicionando a criança a alguém mexendo na boca dela. Agora, a criança que mama a mamadeira, que aí é um leite mais grosso, mais espesso, que aí fica aquele leitezinho estagnado aqui dos lados, aí uma vez por dia, à noite, já é suficiente. Esse mesmo... Mas assim, é bem devagarzinho, não pode ser com força, porque às vezes até chega a mãe no consultório que tentou limpar tanto que aí machuca. Então é só colocar uma gaze ou a fralda mesmo Sim. com
com água filtrada e passar bem devagarinho, mas isso só para quem mama mamadeira, tá? E na amamentação do peito, aí é só de vez em quando para a criança ir se condicionando que tem alguém ali colocando a mão na boca dela. Entendi. Somente para isso. Perfeito. Às falando um pouquinho das crianças, na questão de higienização bucal, doutora, às vezes a gente ouve falar muito assim, tem que ser creme dental com flúor, tem que ser creme dental sem flúor, olha, a criança não pode usar nada com flúor. Vamos desmistificar essa ideia. O que é certo, o que é correto com flúor, sem flúor? Certo. O correto é com flúor, tá? A mãe tem que olhar atrás na pasta, vai estar escrito tem que ser a partir de 1.100 ppm de flúor. Certo. Tá? Até 1.500. Então, criança, a partir do momento que nasceu o primeiro dentinho, que geralmente é a partir de 6 meses, aí tem que escovar o dentinho, né? Tem que escovar existe no mercado várias escovinhas de dente, né? Sempre procurar uma escova com cerdas extra macias, né? De cabecinha pequena, e a pasta com flúor. Aí as pessoas vão falar, nossa, mas o flúor não é tóxico, não vai ter problema. Nessa quantidade não tem problema, a criança não vai se intoxicar, não vai ter problema algum. Pelo contrário, vai ser uma prevenção e a criança vai estar fazendo um bem para o seu filho que vai prevenir de ter a cárie. Tem um pesquisador, que é o Dr. Jaime Cury, que ele tem inúmeros trabalhos mostrando que tem que se usar a pasta com flúor, que o flúor ele é um aliado importantíssimo para a prevenção de cárie. E hoje também a Associação Brasileira de Pediatria também já está preconizando que se use a pasta com flúor. Aí, para os bebês, tem que ser a quantidade de um grão de arroz. Então, nossa, bem mesmo. É um nada, né? Por isso até que também não vai fazer mal, né, doutora? Por isso tem que ter as quantidades certinhas. Tem as quantidades certinhas. É um nada, assim, sabe? Você vai dar uma... Só para falar que passou. Uma sujada na escova. Certo. E aí já é o suficiente. 3 vezes ao dia, né? Certo. Após cada refeição, já vai ser o suficiente. Sem contar que na nossa água também já tem o flúor, né? A nossa água também é fluoretada. Perfeito. Então, tudo isso já vai ajudar na prevenção da cárie. Agora, tem alguma técnica, doutora? Sim, tem sim. A forma correta? Vou mostrar aqui. Aí depois, quando a criança vai crescendo, aí vai aumentando, né? Certo. Aí a partir dos 2 anos, aí é como se fosse um grãozinho de ervilha. Tá? Aí vai sempre... Nunca é igual às vezes a gente vê na propaganda aquele montão de pasta. Não tem necessidade. Não tem necessidade, tá? Então, não sei, será que dá para ver aqui? Dá para ver. Então, ó, os dentinhos de baixo para cima, como se estivesse varrendo, tudo bem devagarzinho. Tem uma posição correta de você segurar a criança, né? Você segura ela aqui e encosta para trás para você conseguir enxergar todos os dentes da criança, porque se você for escovar só assim de frente, você só vai conseguir escovar a frente do dentinho da criança, tá? Então, o dente de baixo para cima. Sempre de baixo para cima, cerdas. Isso, eu falo sempre para as crianças que é como se estivesse varrendo. De baixo para cima, de cima para baixo. Aí, esse paciente ele é bonzinho, porque ele dá para a gente tirar a língua. A parte de dentro, né? Também a mesma coisa, de baixo para cima, de baixo para cima, de cima para baixo, de cima para baixo. Todo mundo esquece dessa parte. Eu atendo também adultos, eu faço essa parte da profilaxia, da limpeza, e vou sempre ensinar os adultos, ninguém escova essa parte aqui de trás. Então, é muito importante. Eu falo para as crianças, quando vocês tomam banho, vocês não lavam as costas? Então, também tem que escovar. É a mesma coisa, né, doutora? De baixo para cima,
cima para baixo. Aqui eu brinco com eles que tem que sujar o espelho, né? Ó. E aí que vai fechar e vai fazer circular e vai ver. Criança, ela chora para escovar. Ela chora para tudo, né? Verdade. Chora para tomar banho, chora para cortar o cabelo, chora, mas assim, até hoje nós estávamos num curso de bebês lá da USP e a professora estava falando que o benefício é muito maior a criança chorando para escovar o dente do que depois ela chorar lá no dentista para ter que fazer um tratamento de canal, para ela ter que fazer uma restauração. Então, a prevenção é muito melhor, né? Muito Com mais certeza, barata do que o tratamento. Mandar para o tratamento dói 2 vezes, né, doutora? Exatamente. No bolso e na criança. Né? E o fio dental. O fio dental, doutora, quando é que uma criança pode começar a usar? Tem idade? Tem? Olha, se os dentinhos forem muito separadinhos, só depois que nascerem os molarzinhos de trás, né? São os dentinhos de trás. Mas eu acho que é legal, assim que tiver o dentinho, já os dois dentinhos aqui da frente, já é começando, porque você já vai condicionando, né? Você enrola aqui. E aí passa no meio do dente, para um lado e para o outro, e puxa. Certo? Existe hoje um aparelhinho que chama forquilha dental. Ele é bem interessante para a criança, porque a criança ainda ela não tem coordenação. Para poder passar ela mais fio, brinca, né? Sim. É interessante você deixar a criança com a escova, sozinha, tentando escovar, sendo que a última escovação, antes de dormir, a mãe tem que fazer. Né? Porque a melhor escovação tem que ser a da noite, porque é onde a salivação diminui, e aí tem que ser a melhor escovação. Mas durante o dia você pode deixar também a criança para ela ir se habituando. Se acostumando. Existe esse daqui que é uma forquilha dental, que tem um fiozinho aqui no meio, e a criança sozinha, a criança é um pouquinho maior, né? Assim, 5, 6 anos, ela consegue sozinha ir passando o fio dental. É caro essa forquilhinha, doutora? Não é. Ela vende em pacote, ó. Então, ela sozinha, em farmácia. Ó, ela sozinha, ela consegue passar. É bem mais fácil, né? É bem mais fácil. Que bacana. Então, fica a dica também, né? A língua também. Tem escovas que atrás, elas têm o limpador, né? Isso. Que aí, você limpa aqui atrás, assim. Ou mesmo com a escovinha deitada. Certo. Você passa aqui. Ou existe os raspadores de língua, né? Ó. Então, também tem que limpar a língua. É muito importante, né, doutora? Porque a língua também junta bastante coisa. Tá? E a criançada que está assistindo, tá vendo como eles estão com os dentinhos todos bonitos, né? Olha aqui, ó. Agora, doutora, a questão do flúor, que a gente comentou que o creme dental pode, e não só pode, como deve ser com flúor. Agora, qual que é a diferença daquele flúor líquido que a gente faz aquele bocejo? Os adultos têm esse hábito? Tá, aí existe o enxaguatório bucal, que dentro do enxaguatório bucal tem o flúor, pode usar, tá? A criança, a partir de uns 6 anos, também já pode usar. Se tiver, tem que ser um enxaguatório sem álcool. Sim. Tá? O enxaguatório infantil, a criança também pode fazer o bochecho. E existe aplicação tópica de flúor no consultório, que também é outro meio de prevenção de cárie. De quanto em quanto tempo a mamãe pode levar a criança no consultório para poder fazer uma profilaxia, a limpeza, a profilaxia a cada 6 meses. Agora, o flúor vai depender se a criança tem um risco ou não de cárie. Entendi.
Entendi. Então, a cada seis meses, da mesma maneira que um adulto, é o ideal para a gente visitar um dentista. Isso. Perfeito, doutora. A gente vai para o intervalinho, já a gente volta falando mais sobre saúde bucal. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo o que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de visitas está de volta. A gente segue aqui batendo um papo super interessante, informativo, importante com a doutora Cíntia Ianaquian, que é especialista em odontopediatria e odontologia para bebês. Doutora, a gente já falou sobre tudo, mas tem um detalhe importante, sobre muita coisa, mas tem um detalhe importante. Tem muita mãe que acaba deixando a criança ir para a cama à noite com a mamadeira. E a mamadeira tem o bico, que é praticamente quase a mesma coisa do que uma chupeta, né? Sim. Não é recomendável, né, doutora? Não. É um perigo, na verdade, porque aí a criança pode ter o que se chama de cárie de mamadeira, né? Porque muitas vezes, além de ter o leite, que são aquelas fórmulas, que a grande maioria dessas fórmulas tem açúcar também na composição. Sim. A mãe às vezes coloca um achocolatado, né? Quer dar uma incrementada, tem jeito. E aí o que acontece? A criança adormece com aquela mamadeira, sem contar o problema da cárie, pode também ter problema de otite, porque aquele leite vai ficando estagnado aqui atrás, né? Então, mamadeira não pode, isso não pode mesmo, não pode dormir com a mamadeira de jeito nenhum. Então, a última escovação, escovou, água, Cessou. no máximo água. Tá? Não pode mesmo dormir sem escovar os dentes, porque é onde a salivação diminui e é aí onde tem a cárie. E também quem mama no peito também, porque o leite materno, apesar de ser super recomendado é o melhor porque a formação dos dentes, da oclusão, o aleitamento materno é o melhor. Mas o leite materno também, se a criança que já tem dente mama, às vezes tem mãe que amamenta a criança deitada e a criança adormece no peito e não escova o dente, também corre o risco de ter cárie. Então, tem que escovar o dente antes de dormir. Escovou, não pode mais. Então, tá vendo, né, gente? E a mamadeira, assim, a gente recomenda... Na verdade, o bom seria que a criança mamasse no peito, né? E depois do peito já passasse para os copinhos de desmame, né? Com leite, com água, tudo. E isso seria o melhor. Mas tem crianças que não conseguem, que acabam usando a mamadeira, né? Aí tem que ser a mamadeira com o bico ortodôntico, tá? Que vai ser o que mais se aproxima
O mais recomendado. Mais né? recomendado, que vai evitar de ter problemas de oclusão depois, mas isso também até uns 2 anos de idade no máximo, né? Depois tem que ir tirando essa mamadeira, porque senão depois vai ter problema, vai ser necessário usar Esse aparelho. bico também você acha facilmente em farmácia, Acha em né, farmácias, né? ou em grandes Em supermercados, né? A chupeta também. A chupeta, ela deve ser usada assim com uso, a gente fala uso racional. O que é? Às vezes tem criança que tem uma necessidade de sugar, né? Até os 2 anos, né? A criança tem necessidade de sugar. Então tem criança que tem uma necessidade a mais de sugar. Então, às vezes a mãe precisa da chupeta, mas o que não pode? A criança ficar o dia inteiro ali com aquela chupeta, tá? Então a criança se acalmou, tira a chupeta, né? Foi para dormir, dormiu, tira a chupeta, né? Não é para ela ficar ali tipo um cala-boca, a criança chorou, coloca a chupeta, acabou. Não é, tá? Entendi, também até os 2 anos de idade. E também é preferível que a criança chupe chupeta do que ela chupe o dedo, né? Porque o dedo ele é muito mais difícil de se tirar e ele acaba também sendo um pouco mais prejudicial do que a chupeta. A gente conhece, é um absurdo falar, mas é verdade. Adultos né? Porque que ele é um hábito. vício, né? Ele é um vício. Existem alguns dispositivos que a criança... ele é importado, não tem aqui no Brasil. Que a criança vai colocar aqui, como se fosse um tampão assim, de silicone que impede da criança colocar o dedo na boca. Então, existe isso também que ajuda. Tem gente que põe pimenta, essas coisas eu já não recomendo, né? Aí não dá. Mas esse dispositivo que chama Thumb Guard, ele é bem interessante, né? E tudo psicológico, você conversar com a criança, né? Mostrar fotos para ela, né? Falar, olha, vai ficar desse jeito, vamos trocar, vamos dar para o Papai Noel, vamos dar para o Coelhinho da Páscoa, ou isso no caso da chupeta. Dedo não tem como, né? Você dá o dedo para o Coelhinho da Páscoa, mas você tem que, porque tem crianças que eles chupam tanto que aqui fica ferido. Nossa. Às vezes, quando chega nessa fase, aí a criança mesmo... mas às vezes até ela quer, porque quando molha a mão machuca. E quanto antes você conseguir tirar, melhor, né, melhor. Então percebeu que a criança vai começar a sugar, chupar o dedo, melhor é você colocar a chupeta. Entendi. Então, tá? E esse dispositivo ele tem para vários tamanhos. Bacana. Então é muito de usar o bom senso, né, doutora, para ver o que dá para ser feito. Doutora, quando que deve ser feita a primeira... Tem problema. Pode deixar, não tem problema, doutora. Fica tranquila. A primeira visita ao dentista, quando que deve ser feita? A gente sabe que tem que seguir aí a cada 6 meses, mas a primeira, quando que é? Olha, o interessante seria quando a mãe... Na gestação, né? Porque aí a mãe já vai receber todas as orientações do aleitamento, da alimentação, da escovação, né? Mas o bebê, a partir dos 6 meses, a partir que nasceu o primeiro dentinho... Já é bom levar para dar uma olhada. Tudo. Isso. Agora, a coisa mais complicada, né? Ainda mais as mães que a gente fala de primeira viagem, né? Primeiro filho, tudo. Quando os dentes começam a nascer, doutora, é um problema. Porque aí o bebê tem uma série de, não todos, mas alguns, de sintomas, né? Dor de ouvido, etc. Isso. O que faz para amenizar? Então, na verdade, não é o dente que causa a diarreia, não é o dente que causa a febre. O que acontece? Coincide com a fase da oralidade, fase oral da criança, que ela pega os brinquedos, que ela começa a engatinhar, que ela pega os brinquedos no chão, leva tudo à boca, né? E como aquele dente está coçando, então ela vai pegando qualquer coisa que ela está vendo, ela pega os brinquedos, ela coloca na boca, então isso também faz com que ela tenha diarreia, né? Às vezes tem a febre. E o que a gente indica é que use... Isso aqui é a dedeira, tá? Então você pode, quando a criança está ali coçando muito,
você pode colocar essa dedeira na geladeira, porque tudo que fica geladinho alivia essa coceira da criança, né? E ali no local onde começa a querer nascer o dentinho, você vai massageando. Então, os massageadores são importantes, né? Tem vários tipos de massageadores, né? Esse daqui que você pode... E esses onde a mamãe pode comprar, doutora? Também nas farmácias. Tá. Pode passar aqui, deixar... fazer uma massagem mesmo. Existem aqueles outros mordedores, inclusive tem umas fotos que eu mostro com uma sobrinha minha com um mordedor. Esses mordedores que eles têm um gel dentro, você coloca na geladeira e a criança fica mordendo. Existe tipo um remedinho que tem na farmácia que chama camomilina C, que a mãe também pode passar. Antigamente existia um outro remédio, uma outra pomadinha, só que ele tem anestésico. Esse foi proibido, porque aí pode ter intoxicação. Claro. Então, a melhor coisa mesmo são os massageadores e os mordedores. Bacana, né? E quando a criança tiver febre, aí pode dar um antitérmico para a criança melhorar. Para amenizar, né? Ela também vai ter salivação, que também vai coincidir com a fase da maturação das glândulas salivares dela, que eles a salivação vai estar aumentada, e como ela também vai, nessa época que está nascendo os dentes, é quando ela começa a mastigar mais, tudo isso promove a salivação. Entendi. Perfeito, doutora. Para a gente fechar, doutora, o que é importante? A gente falar o seguinte, orientar o pai ou a mãe, enfim, a avó, o que fazer quando a criança quebra um dente? Né? Tem a maioria hoje vai para a creche até com 6 meses, enfim, com 1 aninho, muito novinhos, e aí não dá para dar aquela atenção. E já tem casos em que a criança, né, com um impacto, acaba quebrando o dentinho. Às vezes tem da criança sair todo o dente da criança, o dente fica mole. Então, o que fazer? Porque às vezes as pessoas falam, mas é o dente do leite, não tem problema. Não, tem problema sim, porque dentro aqui do osso já estão se formando os dentes permanentes. Então, às vezes, um trauma no dentinho de leite, ele pode afetar o dente permanente. Então, o que tem que se fazer? Por exemplo, a criança caiu, bateu a boca. Primeira coisa você vai olhar se não bateu cabeça, se não teve nenhum outro machucado. Sim, claro. É correr para o dentista. Porque lá ele vai conseguir fazer os procedimentos corretos, né? Sim. Vai ter que limpar a área com água oxigenada e gás, e vai ter, por exemplo, se entrar o dentinho, o dentista vai tentar reposicionar o dente. Se ele sair um pouquinho, também ele reposiciona. Agora, tem casos que até aconteceu com um sobrinho meu, um dia desses, ele caiu na escola e o dentinho dele todinho saiu. Nossa. No caso do dente de leite, não tem como reimplantar. Então, aí ele vai ter que esperar crescer um pouquinho, aí se faz o que a gente chama de mantenedor de espaço estético, que aí é um aparelhinho que se coloca para manter o espaço desse dentinho que foi perdido, porque se deixar assim também... Os outros que vão nascer acabam ocupando o espaço. Tortos, exatamente. Entendi. Tá joia. Doutora, tá muito bom, mas a gente chegou aqui ao final do nosso programa. Eu queria que você deixasse seus contatos para as mamães que estão nos assistindo, queiram levar seus filhos para visitar seu consultório. Nosso consultório é na Rua Dante Battiston, 193, no centro, em Osasco. O telefone é 3681-7135. Perfeito. Então, só para repetir, doutora, repete para cá, Dante Battiston? Dante Battiston, 193, centro, Osasco, telefone 3681-7135. Tá joia. Doutora, muito obrigada. Obrigada a você, viu? Bom, a gente fica por aqui. Quem quiser fazer contato com a doutora, ela deixou o telefone aí, faz uma visita no consultório, que é super importante, né, doutora? Então, o Sala de Visitas fica por aqui. Eu espero você na próxima edição. Se quiser assistir o reprise desse programa, é só acessar o nosso site, tá? Ou então encaminhar um e-mail para a gente no saladevisitas@tvcamaraosasco.com.br. Toda quarta-feira, às 19h30, tem uma nova edição para você. Até lá.